E hoje estou aqui com o Otávio Freitas. O cara é músico, compositor, vocalista, guitarrista e, coincidentemente, meu filho. Então eu vou fazer uma entrevista aqui com ele hoje para ele falar um pouquinho sobre o novo álbum de músicas autorais chamado Identidade. Não é isso aí, Otávio? É isso aí. Então vamos lá. Primeiro, é o seu primeiro disco de músicas autorais? Como é que funciona isso daí? Conta um pouquinho pra gente. Não, na verdade, meu primeiro disco eu lancei em 2021, novembro de 2021, depois de fazer um trabalho com 3 singles, né? Primeiro, lancei Bastou Você Sorrir, em agosto, depois lancei Você Foi Embora, e por último lancei Sonha, né? Inclusive, que eu já tinha lançado antes, em outra versão acústica, só que dessa vez uma versão com a banda completa e com um clipe que ficou muito bacana, né? Ficou. Que foi naquele estilo mais aquarela, desenho, pintura. Isso. E, assim... Que a artista, né, Bárbara Tahira fez, né? Exatamente. Uma ex-aluna minha, ficou muito bonito, né? Muito bonito. Muito legal. Tem lá no YouTube, né? Tem, disponível no YouTube. E o Otávio disco... Freitas. Otávio Freitas, né? Depois você vai lá no YouTube dele, Otávio Freitas, tem lá os clipes, né? As músicas, né? Isso. Tem no Spotify também? Tem no Spotify também. Então tá lá, o Spotify, lá no Spotify, Deezer, né? Isso, o Apple Music, né? Então tá lá como Otávio Freitas Sonha, né? É o nome do disco. Mas me fala, e essa ideia de lançar um disco? Já entrando numa polêmica aqui, numa época em que o streaming meio que acabou com essa experiência. O que você me diz disso? Por que lançar disco? EP? Disco? Então, a questão é a seguinte, eu sempre fui muito impactado com os Beatles, né? Por exemplo, sempre gostei muito da discografia deles. E a ideia deles terem gravado Let It Be, que é o último disco deles, na verdade é o penúltimo, né? Só que foi o último disco a ser lançado, em 70. Eles terem gravado, assim, todas as músicas ao vivo, né? Inclusive, se eu não me engano, 6 de todas as músicas são gravadas naquele concerto, né? No alto no do rooftop, né? Rooftop. E assim, eu sempre gostei dessa ideia, eu sempre quis ter essa experiência, sabe, de fazer uma gravação ao vivo, com todos os músicos participando. Você já tá dando spoiler. Eu acho que cada músico tem a sua linguagem, a sua própria identidade dentro da música. Eu acho que fazer algo ao vivo deixa eles mais à vontade para expressar isso do que fazer uma gravação em pista, por exemplo. Um pouco da espontaneidade da música. Do feeling, né? Que a gente chama de feeling. Por exemplo, tem muitas partes do EP que não são necessariamente perfeitas. Exatamente. Não são, como se diz, perfeitas. Mas eu acho que a imperfeição é a música também. É o que constrói a música. A música não é só algo enlatado, que dura 3 minutos. Ela tem que ter espontaneidade. E essa coisa de gravar em pista, né? Essa coisa de gravar instrumento por instrumento, isso é coisa mais recente na história das gravações, lógico, né? Inclusive os Beatles têm muita influência nisso, né, Otávio? Porque antes toda gravação tinha que ser assim, né? Ao vivo, 1, 2, 3 gravando e depois que foi introduzida essa maneira aí de gravar instrumentos separados, né? E com a evolução técnica, isso permitiu que músicos gravassem discos inteiros no seu quarto. Lógico, existe uma discussão se o analógico é melhor, se o digital é melhor e tudo. Dá uma popularizada, mas a gente tem também algumas texturas que acabam sendo perdidas nesse meio do caminho. E aí, já entrando no disco Identidade, né, que é o seu novo álbum, né, um EP, é um álbum para mim. Você gravar ao vivo também tem a ver com essa busca de uma textura mais lá de trás, mais primeiro, das suas influências anteriores. O que você me diz aí? Então, gravar ao vivo também tem muito a ver com isso. E tem a ver não só com textura, como o senhor falou, mas também com a busca de um timbre mais sincero. Durante os ensaios a gente foi conversando um pouco também, né, sobre como que ficaria melhor em cada trecho, né, na música, e lógico, né, que isso tem que acontecer, e até para chegar mais redondinho possível, para na hora da execução, a execução sair perfeita, né? Ou quase isso. Existe uma ideia central nesse novo álbum, né? Nesse álbum Identidade seu aí, que tá para chegar? Qual que seria essa ideia central? Porque eu vejo que vocês ainda não conhecem o álbum, né? Logo vai lançar dia 1º de fevereiro. Dia 1º de fevereiro. Vocês vão ter a oportunidade de ouvir e de concordar ou não, né, com o que a gente vai falar aqui.
mas eu percebo esse álbum mais coeso do que o seu primeiro álbum. Sim. Eu percebo uma coesão maior. Você buscou isso, assim, intencionalmente? Como é que foi o processo de criação, de composição? Busquei, e assim, é muito bacana o senhor falar isso, porque quando eu estava publicando as músicas na distribuidora, e ontem mesmo que eu ouvi ela de novo, eu tive uma percepção que aquilo é uma coisa só, sabe? Que aquelas músicas fazem parte de algo único que eu quero dizer. E eu não tinha tido essa percepção no primeiro álbum, que o primeiro álbum é muito mais eu evoluindo como músico no primeiro álbum em si, porque conta mais ou menos dos meus 12 anos aos 16. As composições vão dos 12 anos aos 16, aos 16, ou seja, é um espaço muito grande de tempo. De evolução como músico, como compositor, como pessoa, né? De amadurecimento. Exatamente. Até para as letras, né? Realmente. Exatamente. E aí acaba sendo uma coxa de retalhos, né? É um apanhado, né? Do que você vivenciou. Exatamente. Né? Durante esse período todo. Escrevi pensando em algo coeso. E essa coesão faz parte até da experiência de quando você vai ouvir um álbum. Agora, essa coisa de produzir um álbum, você acha que vem da sua experiência como ouvinte? Vem, com certeza eu acho que vem da minha experiência como ouvinte. Tem algum álbum brasileiro que você consiga ver essa coesão dos que você já ouviu? Tem alguns que eu sinto bem coeso. Selvagem, dos Paralamas, que eu acho que é bem mais coeso do que o Passo do Lui, que o Passo do Lui eu acho que é muito mais uma coletânea de sucesso do que um disco em si, né? E que coletânea. Meu Deus. O álbum da Rita Lee também, 3001, que eu tenho muito carinho por ele. O Cosmotron, do Skank. E o álbum Amarelo, do Emicida também, que eu acho que é muito coeso. Conta uma história, né? Conta uma história. Dos mais recentes, assim. Dos mais recentes. E identidade? Esse nome Identidade, por que da escolha do nome do EP? Eu sei que tem uma música que chama Identidade, mas e o nome? Por que da escolha, assim, desse projeto? Então, a música nasceu depois da escolha do nome do álbum. Então, a ideia sempre foi trazer minhas raízes mais profundas de música, de rock, que é blues, que são coisas que eu tenho muito enraizadas e que eu gosto pra caramba de ouvir, de assistir músicos tocando. É a sua identidade como músico. Isso, minha identidade como músico. E que acaba se misturando com a sua identidade como pessoa. Exatamente. Também, né? Porque a gente acaba sendo, pelo menos a nossa experiência, eu acho que você tem uma experiência parecida com a minha, mas que a gente acaba sendo meio que formado por aquilo que a gente ouve. E aí você falou dessa sua identidade musical. Sim. E esse seu disco, se a gente pudesse colocá-lo numa estante de gênero musical, em que estante ele estaria, assim, de gênero? Eu acho que tem uma pegada muito de rock clássico, talvez. Rock clássico. Rock clássico dos anos 70, assim. Com uma mistura um pouco de blues, né? Com um pouco de blues. Muito blues. Com muito blues. Por algumas músicas eu diria rock clássico, mas eu acho que tem muito de blues. Dos acordes utilizados, né? Que blues utiliza muito acorde com sétima. E assim, foi uma característica durante o álbum inteiro. E foi uma característica intencional ou não? Intencional. Como é que funciona essa coisa da composição pra você, assim? Sai primeiro a letra, sai primeiro a música, depende de qual música que a gente tá falando, às vezes sai a letra, às vezes sai a música. Como é que isso funciona pra você como compositor, assim? Então, depende muito da música, mas falando mais desse álbum, eu pensei muito primeiro em como eu queria que fosse a música na questão musical mesmo. Primeiro, como que ela soaria. Isso, exatamente. Como ela soaria. Como é que você costuma compor, geralmente? Na guitarra? Porque, assim, o seu disco, 90% do disco é guitarra, né? Vocês vão ouvir, tem muita guitarra crua, guitarra plugada no amplificador valvulado, igual o jeito antigo mesmo de fazer o negócio. Eu gosto muito dessa sonoridade também. Mas na hora de compor, você compõe com guitarra? Como é que você imagina essa sonoridade? Você compõe com violão e já imaginando como que vai ser a guitarra? Como é que funciona isso? Todas as músicas do álbum eu compus no violão de nylon.
Só que é uma coisa muito interessante. Por exemplo, na hora de construir identidade, eu mostrei pros músicos a forma, por exemplo, do Antônio, que é o nosso amigo guitarrista. Eu mostrei a forma que eu tava pensando pra ele tocar. Porque eu já tinha pensado na forma... Do riff. Que eu ia tocar. Sim. Então, assim, eu compus tudo no violão de nylon, mas só que eu já sabia como ia funcionar na guitarra. Entendi. Consegue imaginar, mesmo não estando com ela plugada ali naquele momento. Falar um pouquinho do processo de gravação. A gente gravou lá, ficou a tarde toda até a noite, né? Chegamos lá, eram 2 e pouquinho, né? Saímos 10 horas da noite. 10 e meia. 10 e meia. Demorou muito também por conta de passagem de som, né? Isso. Até o cara que... Putz, a gente agradece sempre, né? O Java, nosso amigo Guilherme Javali. CCCB Studio. CCCB Studio aqui em Uberaba, né? O cara tem um cuidado muito legal mesmo, sabe? De realmente trazer o som do jeito que ele tá ali. Então a gente, passagem do som, a gente teve que passar as músicas ali, né? Pra chegar no timbre. O Otávio já tinha os timbres, né? Na cabeça dele ali, foi lá, plugou o amplificador, timbre ali na hora. Tudo isso é feito na pré mesmo, antes de gravar. E aí já grava com essa sonoridade. Tanto é que o Java, ele não mexe muito na sonoridade depois de gravar, né? Então isso eu acho que isso traz uma verdade pra música, assim, que é muito legal, né? Sim. E o fato de você ter escolhido o estúdio lá do nosso amigo Javali tem muito a ver com o que a gente já falou aqui, né, cara? Que é essa busca por um som que você cresceu ouvindo, né? Exatamente. Eu compus o esqueleto da música, como que é a letra e os acordes, né? O arranjo, né, no caso. E a gente foi montando ela nos ensaios. Colocando bateria, baixo, onde coloca o baixo, a guitarra, onde encerra, onde pausa. Um baixista fantástico, né? Que a gente não pode deixar de mandar um abraço pra ele aqui. O Felipe, nosso amigo aí. Putz, cara, que trabalho massa que ele fez, né? O guitarrista, o Antônio Marcelo, que tava lá com a gente também. Ele é muito nosso amigo também. Mas é isso, cara. E qual que é a sua preferida do álbum? Acho que a minha preferida é Alienado. Que é um blues, cara. Eu também gosto muito dessa. Não sei, eu gosto muito de Identidade, gosto muito de Alienado também. Gosto muito da Que Se... né? Que se como diz a Cecília, a minha filhinha. A minha preferida vai ficar com a balada, mesmo eu gostando muito do rock and roll, né, que é a balada que chama Não Se Vá. Acho que ela ficou, essa música não é por nada não, mas eu acho que ela tem um negócio ali, não sei, ouve, depois vocês vão ter a oportunidade de ouvir. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa minha com o Otavão. Sei. Aguardem, logo, né, a gente vai ter aí o lançamento, a gente vai falar um pouco mais, né, depois o Otávio vai fazer alguns vídeos aí falando sobre cada música separada, então, ó, tá feito o compromisso. Logo vem aí os making off, tá? Mandar um abraço aqui também pro pessoal da Quasque Filmes, né, um abraço lá pra Carol, toda a equipe dela, né, Otavão? Fez um trabalho fantástico. E onde o pessoal vai poder ver esse trabalho? Porque além da gente gravar o áudio... A gente gravou o vídeo também. Como é que foi esse lance da gravação do vídeo? Conta aí um pouquinho pra gente. Então, entra muito também na questão de querer ter a experiência de fazer uma gravação ao vivo, né? E fazer a filmagem dessa gravação também. Cara, não dava pra ficar sem o vídeo desse negócio. Um trabalho muito bacana mesmo, muito bem feito. Com muito carinho, o pessoal lá, a equipe toda, né, envolvida aí com o pessoal da Carol. Nossa, cara, foi muito legal mesmo o trabalho deles, né? Não mediram esforços, assim como o Java também. Porque você ficar um domingão inteiro, né, cara? Gravando e buscando take e tal. São pessoas que eu acho fantásticas porque elas não se contentam com o que tá feito. Eles buscam o perfeito, o bonito, o lindo, o máximo, né? E tanto ela quanto o Java, você também. Então, assim, é muito bacana ter participado disso tudo. E aí onde que a gente vai assistir? No YouTube, no meu canal no YouTube, Otávio Freitas. Isso. Só dá uma olhada lá, a gente vai divulgar nas redes sociais também. E se você quiser ouvir, tá em todas as plataformas aí de áudio. A partir do dia 1º de fevereiro de 2025. Exatamente, às 13 horas. Às 13? Já tem até horário de lançamento. Então é isso, pessoal. Pra mim foi uma honra conversar com esse cara aqui que tá sempre comigo. Espero que vocês gostem e daqui a pouco a gente vem com mais informações aí. Valeu? Valeu, Otavão. Valeu. Obrigado.